Olá pessoal, nesse vídeo eu vou então resolver outras duas questões da prova, né? As questões 3 e 4 agora. Só antes uma nota sobre a questão 2, eu esqueci de dizer que essa informação, né, está na página 182 do livro. Então, para quem tiver curiosidade, né, primeira questão, essa definição, né, está lá discutido na página 105, está bem explicadinho lá o que é capacitância, inclusive esse raciocínio. E para a questão 2, né, tá lá na página 182, tá? A discussão sobre capacitores de placas paralelas, que é o primeiro tipo de capacitor que é visto. Tá legal? Então agora vamos fazer as questões 3 e 4 da prova. A questão 3 dizia o seguinte, uma questão bastante simples também. Ela dizia simplesmente que existia um fio de cobre. Esse fio de cobre transportava uma determinada corrente, né? E ele tinha um determinado comprimento, que era aí de 32 centímetros, e perguntava qual corrente circularia no fio, né? Se esse fio de comprimento, né, 32 centímetros, vai ter uma corrente aí, porque existe uma diferença de potencial, ΔV, entre as extremidades do fio. Esse ΔV era dado também, era 20 volts, e dizia que o fio era de cobre, né? Então tinha que consultar lá a tabela no livro para ver a resistividade do cobre, né? A gente sabe que no caso geral, né, a diferença de potencial entre duas extremidades de um fio, ou de condutores em geral, né, é proporcional a I. Constante de proporcionalidade é a resistência. A gente sabe, portanto, que a resistência, né, definição de resistência é ρL sobre A. Lembrando que a resistência não é uma medida, né, inerente ao material. Ela é inerente ao fio, ou ao material, às questões geométricas, né, do fio. Né? Para cada fio, eu vou ter uma resistência diferente. O que é fundamental, na verdade, é a resistividade. Isso tem a ver com os materiais. Então, o alumínio tem uma resistividade, o ferro, vários tipos de ligas têm diferentes resistividades, e o cobre puro tem a sua resistividade também, que vale 1,72 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. Bom, então, isso aqui é o R, né? Vezes I. A gente quer saber I, né? Então tem que isolar I nessa equação. Então, isolando I nessa equação, vou ficar com VA sobre ρL. Então, VA sobre ρL. Aí só substituir os valores, né? Bastante simples. Então, aqui o V é 20 volts. A área, né? Então, tem que lembrar, né? A área é a área da seção reta do fio, né? Foi dado que o diâmetro é de 2 milímetros, logo o raio é de 1 milímetro. A seção reta do fio é um círculo. Então, a área do círculo é π raio ao quadrado. Né? O raio é 1 vezes 10 na menos 3 do metro, né, que é o milímetro, ao quadrado. Então, é πr quadrado. Dividido, né? Rho, que é a resistividade do cobre, tinha que consultar lá no livro, né? E o L é o comprimento do fio, 0,32 metro. Então aqui estão tudo já no sistema internacional, bonitinho. Fazendo essa continha aqui eu quero fazer um parênteses para explicar para vocês como vocês deveriam, né, fazer uma conta, né? Veja, claro que eu posso colocar na calculadora tudo isso aqui, mas complica, tá? Isso aqui complica muito se eu for colocar todos esses números na calculadora, é muito fácil de errar os expoentes. Então é mais fácil pegar a calculadora, multiplicar 20 por 3,1415 e por 1. Divide por 1,72 e divide por 0,32. Escreve o resultado. Ou nem precisa escrever, né? Porque você sabe que esse menos 8 vai para cima 10 na 8. Tem um 10 na menos 6 aqui. Então é só multiplicar esse resultado dos números por 100. Tá? Então é bastante simples, na verdade, esse tipo de conta. Muita gente acaba errando porque tenta colocar todos esses números na calculadora. Não façam isso. Isso acaba complicando vocês. Quem está acostumado a fazer e está acertando dessa maneira, que faça. Mas eu, né, pela minha experiência, não é o mais indicado. Tá legal?
Mas aí cada um pode escolher o seu caminho, né? Logicamente. Eu fiz essa conta, deu 1,14 vezes 10 na 4 ampere. É uma corrente muito alta, né? Obviamente que, realisticamente, o fio de cobre não aguentaria uma corrente dessa, não aguentaria nessa diferença de potencial, tá legal? Ficou uma corrente aqui não realista, tá? Não corresponde à realidade isso aí. Uma corrente altíssima, tá legal? Isso porque talvez eu tenha copiado algum dos dados aqui equivocados do livro ou da fonte onde eu peguei. Eu não sei exatamente se foi o comprimento, enfim. O fato é que essa corrente, na prática, não existiria. A gente observaria o rompimento do fio. Tá legal? Mas a resposta é essa, né? Essa é a questão 3. Esse assunto, né, está discutido lá na página 142 do livro. Tá? Para quem tiver curiosidade, lá no livro Sears-Zemansky. Claro que em outros livros vai mudar a página, né, obviamente. Questão 4 era para explicar o processo de carga de um capacitor. Então, conforme vocês viram aí nas aulas, né, e também pela leitura do livro, a gente sabe que os capacitores eles podem ser carregados. Eles são carregados, obviamente, através de um circuito, né? Eles têm que estar conectados numa bateria, né, e também num resistor. Então, é no contexto, né, essa carga do capacitor vem no contexto do circuito RC. Tá legal? No circuito RC. Está discutido lá na página 182 do livro. Para quem tiver curiosidade, olhar, vem no contexto aí de circuito RC. Circuito RC é um dos circuitos mais simples que a gente consegue imaginar. Então tem uma fonte que vai garantir uma diferença de potencial para o circuito, um resistor R, o capacitor, e aqui eu tenho uma chave que pode ser ligada ou desligada. Ora, se essa configuração está desligada, significa que a bateria está desconectada, né, do capacitor e do resistor e nada acontece. Mas quando eu fecho esse circuito, quando essa chavezinha é ligada, eu observo que vai aparecer uma corrente I nesse circuito. A gente consegue, utilizando conservação da energia, leis de Kirchhoff, escrever uma equação diferencial para esse circuito. Está discutido lá na página 182, é até relativamente simples, mas o resultado disso é uma função Q de T que vai dizer a quantidade de carga em função do tempo no capacitor. Isso vai ser C, que é a capacitância, Epsilon, que é o valor da força eletromotriz, ou seja, a voltagem, né, da bateria, que multiplica 1 menos E na menos T sobre RC, onde R é a resistência do resistor e C é a capacitância do capacitor. Então, a quantidade de cargas dentro do capacitor varia de acordo com essa função, que é resultado da equação diferencial que o livro também deduz lá na página 182. Mas não pedi para deduzir a fórmula, não pedi para resolver a equação diferencial, eu pedi apenas para explicar o processo de carga. Então, o ideal seria a pessoa dizer que o processo de carga acontece no contexto do circuito RC. A gente sabe que a carga num capacitor, quando ele está carregando, varia de acordo com esta função Q de T. E se a pessoa quisesse, né, também, quanto mais informação, melhor, né? Mas não é obrigado a ter tudo isso, né? O gráfico, né? Alguma coisa assim. É uma função exponencial, né, que cresce, né? O capacitor vai sendo carregado até uma determinada, que é a carga, né? Carga em função do tempo, que é tempo. Então, até uma carga máxima aqui, Qmax. Esse Qmax, obviamente, leva um tempo aí, né? Um tempo característico aí para chegar ao Qmax. Esse tempo depende de quem? Ora, o tempo para que a carga seja máxima, obviamente, vai depender de 3 fatores, né? Epsilon, que é a força eletromotriz da bateria, vai depender da capacitância do capacitor sendo carregado e vai depender também do R, né? Que é a resistência do resistor que está ligado ao capacitor nesse circuito RC. Então é isso, um capacitor é carregado num circuito RC, quando ele é conectado a uma bateria, juntamente com esse resistor, aparece uma corrente, essa corrente passa a circular no circuito, aos poucos as cargas vão se acumulando dentro do capacitor, vai aumentando a energia, né, dentro do capacitor.
A forma como a carga se armazena dentro do capacitor obedece a esta expressão, que é resultado de uma equação diferencial. O gráfico que caracteriza a carga em função do tempo é este, e as grandezas que determinam a velocidade com que um capacitor é carregado são estas. Tá legal, pessoal? Então, até agora eu utilizei outros 10 minutos para resolver essas duas questões. Muito obrigado por assistir. No próximo vídeo eu vou mostrar as questões 5 e 6. Até lá!